Irmãos, é uma alegria estar com vocês de novo no culto desta tarde, noite de domingo. Para quem está aí no horário do Brasília, já é noite, né? Aqui no Acre anoitece, não é? Uma chuva gostosa agora de tarde. Nós estamos alegres por ter você conosco. Deus abençoe sua vida e nós vamos começar orando, não é? Nós tivemos na sexta-feira a triste notícia do falecimento de seu Alonso. A gente estava orando por esse irmão, um irmão idoso, um bom crente, uma pessoa muito amável, muito amada, com uma experiência de vida muito intensa, e nós estávamos orando por ele porque ele foi acometido do coronavírus e se recuperou bem, mas houve sequelas e depois teve que se internar de novo. E aí houve uma infecção hospitalar. A gente sabe que há uma série de fatores que se agregam, então partiu. Mas estamos consolados porque sabemos que ele está com Deus, uma pessoa firme na fé, e nós queremos pedir o consolo de Deus para o Joaquim, membro da nossa igreja, sua esposa Lígia. Ele estava no lugar de padrasto da Lígia, casado com a mãe dela. Para a mãe dela também o consolo, os filhos dele, ele tem uma quantidade grande de filhos, e nós vamos na nossa oração de agora pedir esse consolo de Deus, não é? Estivemos também falando com a professora Carmen, lá no Rio de Janeiro, minha colega, professora de hebraico também, filha, sobrinha do meu professor, pastor Manuel Porto Filho. O marido dela também está bem, nós estamos agradecidos por isso, agradecidos a Deus pela sua melhora, não é? Também soubemos do batismo do neto da minha prima Dercília, filho de Cláudio e Valéria. Ficamos tão felizes, tão alegres. Foi batizado, ela mostrou o vídeo do batismo dele, do Vitor. Então, Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida. Estamos alegres com essas notícias, né? Então, nesse início de culto, eu vou pedir à irmã Regina que esteja orando e pedindo também a bênção para a continuidade do nosso culto nesta noite. Atenção, você da igreja, esteja ligado, esteja conosco. Muito obrigado pela sua presença. Vamos ver se domingo que vem a gente marca um encontro lá na chácara. A gente já pode fazer isso de tarde, com todos aqueles cuidados que a gente precisa, não é? E também combinei com o irmão Joaquim um culto na casa dele, um culto de ações de graças pela vida do irmão Alonso, ok? Eu vou combinar com ele, aviso o pessoal da igreja. Vamos orar com a irmã Regina. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez estamos aqui juntos para louvar, bendizer o teu santo nome, ler a tua palavra, entender um pouco mais de ti, Senhor, conhecer, se aproximar de ti junto com os nossos irmãos. E te agradecemos pela vida do seu Alonso, que agora está contigo, Pai. Te agradecemos porque ele foi um exemplo, mostrou a sua fé, seu testemunho. Nós te pedimos o consolo para as famílias, ó Pai, enlutadas. Nós sabemos que a dor da perda é grande, não queremos que os nossos entes queridos partam, mas nós louvamos porque ele é um servo teu e está contigo na glória. Te agradecemos pelas outras bênçãos, ó Pai, que a cada dia tu transformas e derramas na nossa vida, como o pastor mencionou, os batismos, Pai de amor, as melhoras de outros irmãos. E pedimos agora, Pai de amor, a tua orientação para este culto. E recebe, Pai de amor, os nossos louvores, a nossa adoração, amém, a nossa oração no teu trono de graça. Em nome de amém. Jesus, amém. Amém. Cante conosco agora. Nós vamos cantar o primeiro hino do nosso culto. Depois nós vamos fazer a leitura bíblica no texto de Hebreus. Estamos fazendo uma sequência de sermões sobre a carta aos Hebreus. Nós desde já estimulamos você a ler a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta de confirmação da nossa confissão de fé e do reconhecimento como, ao longo de toda a história, Deus esteve prevenindo a humanidade para o seu ato maior. Não é? Lembrem-se do primeiro versículo de Hebreus, que diz: havendo Deus falado no passado muitas vezes, de muitas maneiras, agora nos falou pelo Filho. É como se fosse o tema geral da carta, né? Um destaque da pessoa de Jesus, como Deus
fala por meio de Jesus. E o autor de Hebreus, já nesse seu segundo versículo, ele diz, olha, Jesus é a expressão exata de Deus. Não há como você falar isso a respeito de Deus sem que seja verdadeiro. Seria um maior absurdo. Mas ele diz que Jesus é a expressão exata. Então, se Jesus é a expressão exata de Deus, só pode ser como Filho Deus, da mesma maneira que o Pai é Deus. E por isso que ele pode realizar, concretizar a nossa salvação. Vamos cantar? Cântico 247, Santo, Santo, Santo. Bem conhecido esse hino e bem bonito, significativa a letra desse hino, 247. Acompanhe conosco em Salmos e Hinos, Santo, Santo, Santo. Você para acompanhar conosco lá no capítulo 10 de Hebreus, a parte final desse capítulo, a leitura do versículo 19 ao versículo 39. Nós hoje vamos abordar o final do capítulo 10, mas nós vamos fazer como se fosse um tour pelo livro de Hebreus, porque nós já dissemos aqui que é um livro que confirma a nossa confissão de fé. Então, a todo momento, no meio da sua argumentação, o autor de Hebreus ele coloca trechos que são dirigidos especificamente ao leitor, confirmando a sua confissão de fé, chamando a sua atenção para a sua segurança na sua salvação. Então, é interessante você observar isso. A gente disse lá no início dessa jornada de sermões sobre a carta aos Hebreus, que a gente quer que você se sinta estimulado a ler as Escrituras, que você passe a entender, a meditar, a refletir. Isso é fundamental na vida de alguém que é crente, de um convertido. As Escrituras, elas não são patrimônio de religião nenhuma.
Elas não são um livro que pertença a uma determinada religião. Elas têm uma história, elas têm um nascedor. O apóstolo Pedro diz assim, olha, a Escritura não vem de particular elucidação. O que é isso? Uma iniciativa privada, uma iniciativa de alguém que resolveu, sabe-se lá por que motivação, sair escrevendo o que está aqui. Não é isso. Ele fala, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então não há uma religião por trás das Escrituras. Homens foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando Jesus falou para Nicodemos sobre o Espírito Santo, o que Jesus falou para Nicodemos? Jesus falou, olha, o Espírito Santo venta aonde ele quiser. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. E desde a criação do mundo, né, a Bíblia diz que quando Deus começou a criar o mundo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus nunca foi prisioneiro e nem foi aprisionado. Ele sempre foi errante. Então ele atua em quem ele quer. Então não existe uma prioridade, uma privacidade, não existem trancas e cadeados, ou alguém não pode dizer que a Bíblia seja de sua propriedade. Agora, é interessante andar consoante o que ela diz, ok? Então vamos ler? Nós vamos fazer aquela leitura que a gente faz de 2 em 2 versículos. Você abre a sua Bíblia em Hebreus 10, de 19 até o final do capítulo, não é? Ok? E nós vamos ler de 2 em 2 versículos. Hebreus 10, 19 a 39. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Vamos ler todos juntos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ok? Lemos a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão precioso. Agradecemos por estarmos juntos, acompanhando a leitura da tua palavra e também na expectativa da meditação que vamos fazer. Abençoa cada pessoa que está conosco. Segue, Senhor, abençoando e suprindo e consolando. A gente agradece. Lembramos aqui a esposa do pastor Cristiano, Cassiana, que está aniversariando. Mandamos um abraço para eles. Já esteve aqui no Acre durante algum tempo. Isso a gente viu, a gente celebrou. Mas no Face também vimos outras pessoas que estão se condoendo, estão de luto, estão tristes com o falecimento de seus entes queridos, como a professora Meire. Então nós intercedemos, pedimos consolo. De vez em quando a gente vê isso, que cada vez mais seja amenizada essa pandemia, que haja os apoios necessários, como a questão da vacinação, como a questão do atendimento hospitalar, dos profissionais que estão na linha de frente. Ainda estamos nesse período que requer cuidados, requer ajuda, solidariedade. Então nós pedimos o teu consolo, a tua sabedoria, e que a gente possa esperar, ter expectativa e desejar que cada vez melhore mais daqui para frente esse tempo que a gente vive. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, é uma alegria continuar com você, meditando na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela é uma carta estimulante. A gente tem falado isso desde o início, porque ela faz uma revisão de tudo que a Bíblia diz no Antigo Testamento, daquilo que é principal na revelação do Antigo Testamento. A gente, às vezes, quando lê o Velho Testamento, a gente fica assim pensando, gente, mas qual é o fio condutor? Às vezes as pessoas dizem que têm dificuldades com a leitura do Antigo Testamento. O livro de Hebreus estabelece um fio condutor. A gente começou falando de um personagem misterioso, Melquisedeque, não é? Que a gente disse que o nome dele significa rei de justiça, e a gente acabou de ler agora em Hebreus uma citação do texto do Gênesis referente a Abraão, do texto de Abacuque referente a que o justo vive por fé, assim, não retroceda a advertência do autor de Hebreus, né? O justo vive por fé, não retroceda, a tua fé é a tua garantia. E realmente a Bíblia diz aqui em Hebreus, a gente vai ver isso no capítulo 12, a gente está adiantando, né? Que Jesus é o autor e o consumador da fé. Então tem uma marca registrada, a fé. Quem foi que criou a fé? Quem é que garante a fé? Jesus. Então, o autor de Hebreus, ele vai lá em Abraão, que é o pai da nação judaica, que é o patriarca. A partir dele, todo o conjunto, todo o edifício da nação judaica se constitui. O foco do Antigo Testamento é o povo de Israel, aspectos positivos, aspectos negativos, a questão do ministério profético, os dramas pelos quais o povo de Israel passou. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento começa com o êxodo, vamos dizer assim, o povo saindo do Egito, vivendo como nômade no deserto, fazendo uma guerra de conquista, edificando uma nação, mas o Antigo Testamento termina com o povo de Israel perdendo a terra, perdendo o trono, queimado o templo, indo para o cativeiro. Parece que é o inverso, né? Contramão. Saiu do Egito, lá no término do Antigo Testamento, ele volta para a Babilônia. Aquele circuito ali das três, a Palestina está centrada num triângulo de culturas, né? A cultura dos fenícios. A gente diz que os fenícios eram a internet da antiguidade, né? Por que a gente diz isso? A linguagem digital, a internet é uma linguagem, não é?
A gente fica bobo de ver as criancinhas de hoje com 5, 6 anos já sabendo mexer no celular melhor do que eu, não é? Então a internet é uma linguagem do nosso tempo, pois os fenícios eles inventaram o alfabeto, eles modernizaram o alfabeto, a leitura foi assim modernizada pelos fenícios. Então a gente era a cultura do norte, ficava ao norte da Palestina, ao nordeste ficava a Babilônia, ao sul ficava o Egito. Então Israel ele existe como nação no contexto desses impérios, era um corredor. Quem saía da Babilônia e o Egito, todo mundo queria o Egito, porque o Egito tinha terras férteis. O Egito é um milagre do rio Nilo. Claro que o passar do tempo, o ataque às florestas, a poluição, isso mudou. Mas o Egito continua sendo uma dádiva do Nilo. As enchentes do Nilo, elas fertilizam as terras em volta. Então, fosse na antiguidade, já no tempo do Império Romano, o Egito era considerado o celeiro do mundo. A história de José mostra isso, né? Houve fome na Palestina, eles foram para o sul. Então, Israel acontece nesse contexto de culturas. Por isso que Israel sai do Egito e vai para a Palestina. No fim do Novo Testamento, ele sai da Palestina e vai para a Babilônia. Então, esse trauma, os traumas que Israel enfrenta, o Velho Testamento mostra, não é? E o autor de Hebreus, ele faz um fio condutor de tudo que acontece no Antigo Testamento e dizendo, olha, esse fio condutor, essa seta, aponta para a pessoa de Jesus. E hoje nós vamos fazer um tour. Eu falei, né? Esse texto que a gente leu aqui é o texto que a gente vai comentar, mas antes eu quero que a gente volte um pouquinho no tempo, né? Porque eu disse que o autor de Hebreus, ele a cada parada da sua argumentação, ele escreve textos que procuram o quê? Confirmar a confissão de quem está lendo o livro, confirmar a fé de quem está lendo. O objetivo dele é esse. Olha, isso aqui, como Pedro disse, né? Isso aqui não é uma fábula engenhosamente inventada. Não. Isso aqui tem suporte, tem segurança, isso aqui tem garantia. Então, aí acompanhe no seu slide, né? Você está no Face, nós estamos no YouTube também, no canal da igreja, Face, Cid Mauro Oliveira, canal do YouTube, IEC Manuel Julião, e aí você tem um slide. O primeiro slide está lá no capítulo 2, o texto que eu quero chamar a tua atenção, esse intervalo que o autor de Hebreus faz na sua argumentação para dizer isto aí, ó, que está escrito na sua tela, Hebreus 2, de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você está sendo exortado, a Bíblia toda exorta, isso que o texto está dizendo aí. Você tem que se apegar à verdade que você está ouvindo. Você não pode achar que, não é que você vai ser uma pessoa que, eu vou fechar os olhos, eu vou ser tão místico, e eu vou, não é isso, pelo contrário, a Bíblia diz que você tem que abrir bem os teus olhos e ler as Escrituras pelas garantias que ela te dá. Então ele diz, olha, por esta razão, por tudo que ele disse até agora, a gente falou no primeiro sermão dessa série, né, no capítulo 1 de Hebreus, então a argumentação do autor de Hebreus no capítulo 1 permite que ele diga o que ele está dizendo agora no início do 2. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A mensagem da Bíblia é a mensagem de salvação. Você pode negligenciar a mensagem de salvação, mas ele diz aqui, então há consequências. Hoje nós vamos ler o texto que nós lemos. Se você se ligou, se você prestou atenção, tem um versículo aqui que você, peraí, será que o pastor leu isso mesmo? Aqui em Hebreus 9:31 está escrito, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que isso? A Bíblia diz que Deus é amor. Como é que a Bíblia está dizendo que horrível coisa é cair nas mãos de Deus? Em que sentido? Mais ou menos esse versículo, que depois a gente vai pormenorizar, ele tem um eco
nessa advertência que ele está fazendo aqui. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, a gente está sendo salvo porque há algo horrível. O que significa salvação, gente? O que significa salvação? Não é? Tem até aquela piada, né, da enchente, né, você deve ter ouvido, né, de uma pessoa que estava no teto de uma casa e a água subindo, e aí ela estava orando pedindo ajuda, alguém passou de barco, ela falou, não, eu já pedi ajuda, e depois veio todas as ajudas, e no final morreu afogada, porque ela estava esperando a salvação de Deus, e passaram diversos salvadores, né, evidentemente no sentido físico. Eu estou dizendo a salvação. Se você precisa ser salvo de uma emergência, você não pode negligenciar aquilo que está te trazendo o quê? Salvação. Senão vai ser horrível, ou não? Não é uma simulação, a gente não está fazendo. Eu me lembro quando eu comecei meu estágio, em 1979, né? Eu estava com 79, eu estava com meus 22 anos, né, de idade, começando o estágio numa firma que fez um treinamento de uso de extintor. Era uma indústria grande, tinha 3 grandes pavilhões, e a gente que era estagiário tinha que aprender a manipular o extintor. Então eles simularam um incêndio e a gente usou o extintor para poder aprender. O extintor de água, depois o extintor de oxigênio. O de pó químico não tinha, a gente não usou o extintor de pó químico, né? Você não pode jogar água na instalação elétrica, tem que ser ou gás carbônico ou pó químico. Se tiver um combustível no chão, você não pode jogar água também, e vai ter que jogar o pó químico, que ele se sobrepõe sobre o fogo, abafa o fogo, o triângulo do fogo, né? O combustível, o oxigênio e a temperatura. Eles explicaram tudo aquilo para nós. Mas simularam o incêndio. Mas se houver um incêndio, não é uma simulação. Você tem que ser salvo imediatamente, senão vai ser horrível. Então esse texto diz isso, né? A qual salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A salvação é algo que Deus anuncia, que Deus garante. Os profetas, não é? Pregam, os profetas advertem, anunciam, não é? A Bíblia diz que a igreja é constituída de profetas, porque são pessoas que creem e não param de dizer: esse é o tempo da salvação, agora é o tempo da salvação. Se você ouvir agora, olha, dê ouvidos agora, porque esse tempo vai passar. Agora é o kairos da salvação. O que é o kairos? O hoje de Deus. A gente não sabe se vai durar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, a gente não sabe. O pessoal calcula aí a morte de Jesus, tem mais ou menos a idade que a gente está. Se o calendário é o calendário cristão, tem 2020, né? Com um atrasozinho, né? Porque houve um erro no cálculo. Jesus nasceu em 6 AC. Interessante isso, né? O pessoal foi fazer a conferência. Jesus, na verdade, nasceu no ano 6 antes de Cristo, né? Houve um erro de cálculo. Mas vai demorar mais 1000, mais 3, a gente não sabe. O hoje de Deus é a oportunidade da salvação, que é agora. E dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. A Bíblia diz que Jesus derramou o Espírito. Os milagres na Bíblia são sinais. Você pode até não crer, mas eu costumo dizer o seguinte: olha, Deus existe? Se Deus existe, a gente pode, se Deus não existe, a gente encerra a nossa conversa aqui. Mas se Deus existe, porque tem gente que acredita em Deus, mas não acredita nos milagres da Bíblia. Eu acho isso tão interessante. Se Deus existe, Ele é o Criador do mundo, certo ou não? Porque se disser que Ele não é o Criador do mundo, então não é Deus, então Ele não existe. Mas se Ele existe, Ele criou o mundo. Olha, se Ele criou o mundo, Ele é capaz de fazer qualquer tipo de milagre, ou não. Ah, mas esses milagres da Bíblia são muito esquisitos. Poxa, você conhece outros que Ele fez que não estão na Bíblia? Vamos dizer assim, ó, pelo menos os da Bíblia Ele fez, tá bom? Pode ser que Ele não tenha feito nenhum outro mais, mas pelo menos os da Bíblia. Então tem gente que não acredita nos milagres da Bíblia. Eu acho que fica difícil acreditar. Desculpe, acreditar no restante todo. Porque se a Bíblia está dizendo que há os milagres conforme estão escritos, mas aquilo ali, então é difícil. Então o que o texto diz aqui? Deus deu testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres. Lucas diz em Atos que Jesus Cristo foi legitimado, não é?
legitimado Filho de Deus. Vamos ler lá, para a gente não usar o termo que não é correto, né? Atos 2, acompanha comigo, Atos 2, o início do sermão de Pedro, quando Pedro diz assim: olha, varões israelitas, Atos capítulo 2, versículo 22, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, Atos 2, 22, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. As mesmas palavras que o autor de Hebreus está dizendo. Deus deu testemunho por meio de Jesus, com milagres, prodígios e sinais e distribuições do Espírito Santo. Se você virar a página, você vê quem distribui Espírito Santo. É Jesus, Atos 2,33. Jesus, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Quem distribui o Espírito Santo é Jesus. Então é importante. A primeira advertência que o autor de Hebreus faz está aí, nesse slide que você está lendo. Pode até sublinhar na tua Bíblia, Hebreus 2, 1 a 4. Se apegue com mais firmeza na verdade que você ouviu. A palavra se torna firme, entendeu? Ela foi anunciada pelo Senhor, pelo próprio Deus, foi confirmada pelos que ouviram. Deus deu testemunho juntamente com esses que ouviram, por sinais, prodígios e vários milagres, entre eles o maior deles, Jesus. Em Hebreus começa dizendo isso, havendo Deus falado no passado muitas vezes, de muitas maneiras, agora nos falou pelo Filho. Vamos ver o slide seguinte? Olha, a argumentação do capítulo 2, eu vou usar esse termo, né? Rolou a argumentação do capítulo 2 e a gente chega no capítulo 3, de 1 a 6. É uma outra seção de Hebreus que tem mais uma palavra de exortação, de advertência. Por isso, santos irmãos, por isso, tudo que eu disse, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerar, eu já falei quando eu preguei sobre esse texto, eu falei sobre a palavra considerar. É interessante que a palavra considerar vem de sideral. Você já ouviu falar espaço sideral? Sidera, né? É o cosmos, é o céu, são as estrelas. Então, quando alguém contempla as estrelas, ele se detém. Você sabe disso, né? Que o astrônomo, ele não trabalha de dia ele dorme, ele trabalha a noite toda, porque o astrônomo, ele fica agora, evidentemente, que com o avanço da tecnologia, os telescópios ficam fazendo o registro noturno e depois, no computador, os astrônomos vão, rastreiam, né? Entendeu? A gente agora tem até aquelas naves que estão em Marte, fotografando tudo, mas tudo aquilo tem que ser o quê? A pessoa tem que se deter, ela tem que demorar, ela tem que refletir. Então ele está dizendo isso. Olha, santos irmãos, que participais da vocação celestial, do chamado para a fé, considera atentamente quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Jesus é fidelíssimo a Deus, é o único fiel a Deus, em estado absoluto, como também era Moisés. Ou seja, há uma comparação que o autor de Hebreus está fazendo entre Jesus e Moisés. Jesus é superior a Moisés. Nem da tribo de Levi, Jesus é. Moisés, Paulo diz dele que a lei de Moisés aponta para Jesus. O fim da lei é Cristo. Por quê? Nós já dissemos isso aqui. E se você me disser que a lei de Moisés aperfeiçoou alguém, se você me disser que houve um homem que guardou toda a lei de Moisés, se você me disser que houve uma pessoa que se tornou perfeita diante da lei, posta diante da lei, foi perfeita, eu não vou acreditar em você. Agora a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele foi diante de Deus perfeito. Pode até não ter sido aceito diante dos homens, porque quando a Bíblia narra a morte de Jesus, ele foi acusado de blasfêmia. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio que quem é pendurado no madeiro se torna maldito, e Paulo confirma isso. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar.
para nos resgatar da condição de malditos diante de Deus, por causa do nosso pecado. Então, aqui nessa parte do livro, o autor de Hebreus está iniciando o desenrolar da sua argumentação, mostrando que tudo aquilo que o Antigo Testamento edifica, constrói, tem uma finalidade única, que é enaltecer Jesus. Ele é o sumo sacerdote da nossa fé. Ele não é sumo sacerdote da religião judaica, porque nem da tribo de Levi ele era. É porque ele é feito Melquisedeque. Não é? Aquele homem que não tinha o quê? Família, não tinha genealogia, não teve princípio, não teve fim, quer dizer, ele teve tudo isso. Família, pai, mãe, princípio e fim. Mas Abraão entregou a ele o dízimo e ele foi o sacerdote de Abraão. Quem foi o sacerdote de Abraão? Quem foi o pastor de Abraão? Quem foi o mediador daquela oferta que Abraão fez ao Deus Altíssimo? Melquisedeque, um anônimo. Aliás, o nome dele significa Rei de Justiça. Um anônimo na Bíblia. Jesus, ele é maior que Melquisedeque, mas a personalidade de Melquisedeque aponta para a pessoa de Jesus. Ele é o sumo sacerdote da nossa fé. É fiel na casa de Deus como ninguém jamais foi. Jesus, todavia, ele está comparando Jesus a Moisés, então ele está usando o todavia. Você sabe que todavia é uma conjunção adversativa. Moisés, legal. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu. Evidentemente, você pode dizer que uma casa, não é? Legal, construída, mas quem fez, quem projetou, quem assinou, então a casa de Deus é Jesus que a estabelece. E a casa de Deus, escandalize-se, você que vai ouvir a continuação do texto. Ele vai dizer que a casa de Deus somos nós. Ele diz assim, olha, toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. No sermão de hoje tem uma porção de textos que nos lembram a carta aos Efésios, né? Eu gostaria que vocês, esse é o primeiro texto que eu vou, que vai nos conduzir à carta aos Efésios. E essa carta aos Efésios, eu quero que você acompanhe comigo o texto de Efésios 4, 15 e 16, porque esse texto diz que tipo de casa nós somos. Efésios 4, 15 e 16 é: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós somos o corpo de Cristo. Mas o versículo que eu quero é o versículo, ainda não é esse, eu acho que é o que está aqui à frente, que diz que nós somos edifício consagrado a Deus. Edifício consagrado a Deus. Onde é que está esse trecho? Você tem um pouquinho de paciência, que eu não anotei esse trecho, mas eu estou querendo encontrá-lo aqui na carta aos Efésios para nós lermos juntos. Efésios 4, (2:20). 2:20. Desculpem ter prendido você nesse silêncio, né? Aqui, ó, Efésios 2:20, eu vou ler a partir do 19. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O autor de Hebreus está dizendo
que nós somos um edifício, uma habitação de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Então, Cristo, porém, como filho em sua casa, qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Por isso que esse texto é uma advertência a você que guarde essa ousadia. A gente hoje, no texto que a gente leu, a gente ouviu falar em trepidez, atrevimento, para entrar no Santo dos Santos. Lá em João, Jesus diz que a gente ora, aquele que acolhe a sua palavra, Deus vem para ele e faz nele morada. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. A Bíblia é o livro que afirma isso. Nós somos morada da Trindade. Isso é por nossa salvação e para a nossa salvação. Vamos avançar? Capítulo 4, eu quero que você notou que a gente leu no capítulo 2 uma confirmação da argumentação do capítulo 1, lemos no capítulo 3 a confirmação da argumentação do capítulo 2, agora a gente vai ler no 4 duas confirmações, uma confirmação do que ele argumentou no capítulo 3 e entre o versículo 2 e o versículo 12 do capítulo 4, o que ele argumentou. Eu estou chamando a tua atenção nesse início desse nosso sermão para os trechos da carta aos Hebreus que confirmam a tua confissão. É interessante você se ater nesses textos, porque eles são uma advertência para que você confirme a sua fé. Temamos, está aí no seu slide, Hebreus 4, 1 e 2. Temamos, que tenhamos santa reverência, santo temor. Portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Há uma promessa de entrar no descanso, não pode haver falha. O autor de Hebreus, ele argumentou no capítulo 3 sobre o que aconteceu no deserto, lembram? Que o povo queria linchar Josué e Calebe. Isso mesmo. Os líderes das tribos queriam matar Josué e Calebe, porque eles tinham dito que estava na hora de entrar na terra prometida, e os 10, foi 10-2, os 10 outros líderes de tribo disseram que não, que era arriscado, que aquele povo era um povo de gigantes, eles multiplicaram tudo, eles não enxergaram, e aí, finalmente, quando eles iam linchar, eles iam matar Josué e Calebe, porque Josué e Calebe pulou no meio deles e deu uma palavra de profecia, uma palavra de fé. Aí Deus apareceu, a glória de Deus apareceu, todos eles ficaram aterrorizados e Deus falou, não vão entrar, ninguém é mais teimoso do que eu, então não vão entrar. Eles não entraram, toda aquela geração morreu no deserto. 40 anos depois, Josué e Calebe lideraram a conquista da Palestina. Então eles falharam. Então ele está dizendo aqui, olha, cuidado, é deixada uma promessa para você e suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Você não vai crer nisso, não? Você vai descrer, você vai negligenciar essa tão grande salvação. É essa advertência que o autor de Hebreus faz. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Boas novas é o Evangelho, a palavra do Evangelho. Como se deu com eles, o povo no deserto. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Esse versículo é muito interessante. Há uma palavra que precisa ser acompanhada por fé naquele que ouve. Você é chamado a crer. Você pode ter toda a dificuldade do mundo para crer. Qualquer pessoa que creia, que autenticamente crê, teve a mesma dificuldade que os que não creem têm. Mas foram o quê? Permitiram que a palavra de Deus os alcançasse, a palavra de Deus demolisse os obstáculos, não? Implodisse, explodisse, anulasse toda sofisma, como Paulo diz, né? Paulo diz assim, olha, é necessário que o pensamento seja conduzido à obediência de Cristo. Toda falsa verdade, toda contradição a respeito da palavra seja vencida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha a qualificação que ele faz da palavra de Deus. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ele fala aqui.
tipo de morte muito comum nas guerras daquele tempo. O camarada era cortado, atravessado pela espada, né? A palavra de Deus é mais penetrante, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é fiel, ela constrói em nós a fé. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você deve permitir que a palavra de Deus entre no seu coração, exponha as tuas resistências, exponha o pecado, exponha a vontade de negar a fé. Tudo isso, eu estava falando agora a respeito do texto de Isaías que fala, né? Deus fala assim, vinde e arrazoemos. Quais são as tuas razões? A palavra de Deus nos faz entender quais são os argumentos, as razões de Deus, e a nossa razão é exposta. Deus ele não anula a necessidade de conversar, de que a gente exponha as nossas resistências. A história das pessoas que se convertem verdadeiramente, todas as conversões têm esse momento de resistência, de luta interior. Lewis, né, que era um ateu, e você pode ler os livros dele, C.S. Lewis, né? Ele vai contar para você como que ele deixou, não é o primeiro e nem o único, como ele abandonou o ateísmo para crer, não é? Vamos ver agora o capítulo 4, final. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aleluia! Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Esse Jesus, ele penetrou os céus, podemos conservar firme a nossa confissão nele, porque isso é verdade. Ele se compadece das nossas fraquezas, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Jesus, ele foi tentado como nós somos, e ele nunca pecou, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ninguém pode fazer nada pelo seu pecado. Eu não posso me salvar nem do meu pecado. Você não pode se salvar nem do seu pecado. E Jesus Cristo é o único que pode nos salvar do nosso pecado. Então a gente diz aqui, a gente pode conseguir socorro, a gente pode achar graça em ocasião oportuna. Você vai lá no Gênesis, né? E no Gênesis capítulo 6, você lê que a descrição do tempo, a descrição daquela época era a pior possível, né? Diz o texto aqui em Gênesis 6, capítulo 5, viu o Senhor que a maldade dos homens, a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aí aqui embaixo no versículo diz assim, um homem, porém Noé, achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Igual Jó, né? Igual Jó, o perfil de Noé. Nós achamos graça para socorro. O mundo lá fora é esse aqui. A maldade do homem cada vez aumenta e o desígnio do coração do homem é continuamente mau. Jesus falou que o tempo da segunda vinda dele era um tempo em tudo semelhante à época de Noé. Então a Bíblia diz aqui que a gente deve se achegar confiadamente. Vamos a Efésios de novo? Agora eu vou achar, tá? Mais rápido, tá bom? Efésios 2. Acheguemo-nos. O que diz aqui em Efésios 2? Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Acheguemo-nos confiadamente. Esse texto de Hebreus lembra o texto de Efésios. Aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos lá para o slide seguinte? Esse é o compartilhamento do trecho do capítulo 10. Eu fiz essa longa introdução chamando a tua atenção, porque no sermão de hoje eu ia falar das garantias que o sacrifício de Cristo nos concede.
A nossa fé se apoia no sacrifício de Jesus, do Filho de Deus. A Bíblia diz que, agora está passando num dos canais da TV, está uma novela sobre o Gênesis, né? Ainda não passou essa cena, mas você vai ver. É interessante você ler na Bíblia, no capítulo 22, um dia Abraão acordou meio estranho, não falou nada com ninguém, pegou Isaac pela mão, colocou na mão de Isaac um feixe de lenha, entendeu? Saiu com um cutelo na mão, foi junto com os empregados, chegou num determinado lugar, mandou que eles esperassem, subiu com Isaac sozinho para o monte. O garoto falou: pai, cadê o cordeiro? O senhor vai fazer um sacrifício? Eu estou vendo a faca, eu estou carregando a lenha, cadê o cordeiro? Aí Abraão olhou para Isaac e falou: Deus proverá. E Deus tinha falado para Abraão para matar o menino, não é? Para sacrificar o menino. Isso só a nossa psicóloga aqui é que pode dizer o que passou na cabeça de Abraão naquele momento. Mas o autor de Hebreus, a gente vai ver isso no capítulo 11, semana que vem, diz que quando Abraão levantou o cutelo, ele não pôde matar o menino. Não é por covardia não, porque no coração, que cena é essa? O Antigo Testamento está cheio de cenas, cheio de setas, cheio de indicadores que apontam para Jesus. Esse pseudo-sacrifício do menino, Deus não aceita o humano sacrifício. Quando Abraão levantou o cutelo, e a gente vai ver semana que vem em Hebreus 11, que no coração, o autor de Hebreus diz isso, é como se Salomão tivesse matado. Ele não encostou a faca, o cutelo no filho, só porque foi impedido por um anjo. E perdido por ali, ou achado por ali, tinha um cordeiro, né? Quando Abraão diz Deus proverá, o cordeiro é Jesus. João Batista falou isso, né? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nenhum sacrifício, nunca, jamais no Antigo Testamento. Eu falei semana passada, pode ser que o templo seja reconstruído. O que vai se fazer no templo reconstruído em Jerusalém? Sacrifício de animais? Para quem e por quê? Esse texto diz isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Esse texto é um texto absurdo. Ele diz que todo mundo, qualquer um, pode entrar no Santo dos Santos. Mas não é o Santo dos Santos desse templo que eles ainda querem construir. Não é? Aliás, a Bíblia diz que Deus queria que todo o povo de Israel fosse Cohen. O que é Cohen? Sacerdote. Cohen é o único que pode ser sacerdote, é aquele da tribo de Levi. Mas se você olha aqui em Êxodo 19, capítulo 5, o que está escrito lá? Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes. Todo o povo de Israel, Deus queria que fosse Cohen, sacerdote. E agora esse texto diz que todos nós somos o quê? Entramos no Santo dos Santos. Todos nós somos sacerdotes. Aliás, esse texto de Êxodo, capítulo 5, 19, Pedro repete aqui na sua carta, primeira carta de Pedro 2, e Pedro aplica à igreja. Vós, porém, 1 de Pedro 2, 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo de Deus, agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A igreja é um reino de sacerdotes. Lá na Reforma, o reformista Martinho Lutero reclamou isso, né? Nós somos sacerdotes. Aliás, é um dos solas. Um dos solas é esse, que nós somos sacerdotes. Né? Não é um dos solas, né? Mas somos sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Temos intrepidez, atrevimento, toda coragem. Intrépido é aquele que não treme, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Por mais absurdo que você possa achar,
por maior atrevimento que você, por mais que você ache blasfemo, o autor de Hebreus afirma. Você pode até negligenciar essa salvação, mas o autor de Hebreus afirma que nós podemos entrar no Santo dos Santos. Não é no Santo dos Santos de um sacerdote, de um terreno, de um templo feito aqui embaixo, não. Porque Deus disse o quê? Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. É no Santo dos Santos o quê? No lugar onde Deus está. No lugar onde Cristo está. Hebreus. O que garante esse texto de Hebreus? Intrepidez para entrar nos Santos dos Santos. Pelo sangue de Jesus temos essa garantia e essa ousadia. E Jesus mesmo é o sacrifício, é o sumo sacerdote e é o lugar da nossa salvação. Ele garante um novo e vivo caminho. A nossa salvação não se baseia numa religião, não se baseia num ritual, não se baseia num organograma, não se baseia numa liturgia, não se baseia num calendário, não se baseia numa genealogia, num DNA, não se baseia na norma, não se baseia numa doutrina. O lugar da nossa salvação, diz o autor de Hebreus, afirma a Escritura, é o corpo de Cristo. É o véu rasgado, né? É o corpo que foi crucificado, rasgado, morto, ressuscitado em nosso lugar. Esse é o absurdo da Bíblia. Não tem outra mensagem que não seja essa a mensagem central, e o autor de Hebreus também testemunha isso. Também testemunha isso. Olha o que no slide seguinte, que passos dar garantidos na autoridade de Jesus. O autor de Hebreus agora vai dizer: que passos eu vou dar? Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé. Já lemos o texto em Efésios, não? Nós somos aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos a Efésios capítulo 1 de novo? Efésios capítulo 1 de novo, naquilo que eu digo que é o salmo da carta aos Efésios. Paulo vai dizer aqui em Efésios capítulo 1 que ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E nós somos em Cristo Jesus a redenção. É o 4. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E quem é esse Jesus? O 11. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Jesus Cristo, nele nós temos a redenção. O autor de Hebreus afirma isso. Acharam esse versículo em que diz que nós temos a redenção? É o 5. Em Jesus Cristo, segundo a palavra redenção, onde que ela aparece? É o 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aí. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A salvação em Cristo Jesus purifica a nossa consciência, a nossa mente, antes entregue ao pecado. A nossa mente é uma guerra. É uma guerra contra o pecado. O coração, por que a Bíblia fala do coração? Porque nós temos paixão. Concupiscência é um apetite que não se satisfaz. Paixão é uma coisa que nos arrebata. Então, o ser humano tem paixão pelo pecado. Ele não pensa, ele se atira. Ele é concupiscente. O pecado nunca é satisfeito, tem que ser repetido constantemente. Quem nos livra desse cativeiro é Jesus. Por isso que ele diz aqui, purificado de má consciência a mente, lavado o coração, o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança. Guarde isso, tenha certeza disso. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A igreja, a Assembleia dos Salvos,
a assembleia dos que se consideram, lembra? Mais uma vez a palavra considerar, né? Os que se detêm. Salmo 1 diz, a gente não tem que se deter no caminho dos ímpios, a gente tem que se deter na congregação, não é? A gente não tem que andar, a gente tem que andar no Espírito, como Noé, não é? Ele andava com Deus, como Enoque. Paulo diz na carta aos Gálatas, andar no Espírito. Nós não temos que ter uma assembleia, como diz lá em Provérbios, né? Ouvir os conselhos dos que não dormem sem fazer o mal. Não, nós temos que ouvir o conselho dos que têm sabedoria de Deus no seu coração. Isso é igreja. Consideremos-nos uns aos outros, é estar na igreja. Aí ele diz, não deixemos de nos congregar. Você tem que ter vontade, né? Pastor Paulo Leite é o pastor da nossa igreja lá no Rio de Janeiro, nós somos congregação dessa igreja, e ele colocou um daqueles posts, né, que fala, a gente coloca no WhatsApp, ele falou, você está longe da igreja fisicamente, mas o quanto mais perto da Bíblia você estiver, mais perto da igreja, porque a igreja surge o quê? Da Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia, o povo da palavra. Então não deixemos de nos congregar. Ligado? Quantos da nossa congregação estão ligados agora no sermão? Não é? Quantos da nossa congregação leem a Bíblia, fazem o seu culto doméstico, têm sede e fome da palavra? A gente tem sempre uma desculpa para dizer que nessa hora a gente não conseguiu, nessa hora a gente não pôde. Se programa. Eu me programo para estar aqui. A gente larga tudo para estar aqui nesse momento. Você também deve estar aqui nesse momento. Não deixemos de nos congregar. Então, advertência em relação à fidelidade da palavra, esses dois últimos slides são o final do capítulo 10. Na verdade, nós lemos o capítulo 10 de Hebreus até o versículo 39, mas o nosso sermão de hoje, ele foi até o versículo 31. Olha essa advertência, eu fiz até num quadro os dois tópicos que a gente deve avaliar, né? Advertência em relação à fidelidade da palavra. Nós vimos no slide anterior os passos que nos garantem na autoridade de Cristo. Que passos dar garantidos na autoridade de Jesus? Agora uma advertência em relação à palavra. A palavra é o meio pelo qual a gente tem acesso a Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus que se fez carne. Por quê? O autor de Hebreus vai concluir dizendo, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu, quando falei em Atos, começamos o estudo de Atos dos Apóstolos, de vez em quando eu repito isso aqui, né? Cuidado, porque Deus tem opinião. Cuidado, porque Deus tem um padrão. Então, se você quer andar com Deus, você tem que seguir o padrão de Deus. Se você quer inventar um Deus, aí você pode andar como você quiser. Né? Aliás, já dissemos isso aqui. Religião é uma coisa que está até, eu acho, como é que é, advogado? Deve ser Código Civil, né? Está garantido, você não pode ofender, você não pode impedir o culto, você não pode discriminar, você não pode falar contra as religiões, porque religião, cada um tem a sua. Mas cuidado, gente. Deus, ele é uma pessoa. Deus tem uma personalidade. Ele se revela. Não é nós que fazemos Deus a nossa imagem e semelhança, gente. Se você quiser fazer, pode. O grande problema do povo de Israel é que o povo de Israel, ao invés, ele foi advertido por Josué, esse líder que quase foi linchado. Vale a pena dar uma lidinha aqui em Josué, capítulo 24, porque nesse sermão, Josué fez uma advertência exatamente a respeito de Deus. Josué 24, início do capítulo 24, Josué diz assim, quer ver? Josué 24, 1 e 2. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus, uma reunião solene. Olha a advertência de Josué, como é que ela começou? Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor. Lembra que eu já falei essa frase em hebraico? Kolamar Adonai, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais
Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Terá, o pai de Abraão, era idólatra. O povo viveu no Egito 400 anos no meio de um povo idólatra. E vai morar na Palestina, na Terra Prometida, no meio de idólatras. Israel, o grande ministério, o fio condutor do ministério profético em Israel, de Oséias até o último profeta Jeremias, é lutar contra a idolatria do povo de Israel. O povo de Israel só deixou de ser idólatra depois que ele perdeu a terra, perdeu o templo, perdeu o rei, foi levado cativo para a Babilônia, ele voltou não querendo saber de idolatria. O que é idolatria? É um Deus à sua imagem e semelhança. Esse texto aqui é um texto que assusta, é um texto que as pessoas aí vão discordar do que ele diz, mas é porque o que ele diz é que Deus tem personalidade, existência própria e opinião. E para alguém se aproximar de Deus, tem que deixar Deus transformar a sua vida. No grego é metanoia, mudança de mente, conversão, e no hebraico, shuv. O verbo shuv no hebraico significa conversão. Conversão. Lá no Salmo 23, aquele versículo que diz: Deus refrigera a minha alma, a raiz daquele verso, daquela palavra, está no verbo shuv. Deus converte a minha alma. Então ele diz aqui, você vai viver deliberadamente em pecado, você não vai escolher deixar o seu pecado, deixar que Deus transforme a sua vida, você vai viver deliberadamente em pecado, depois de ter conhecido o pleno conhecimento da verdade, então já não resta sacrifício pelos pecados. Você quer inventar um outro Jesus? Você quer que Jesus morra de novo? Ele vai dizer, não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. A palavra adversário é o que adverso, é contra. Você não pode ser contra Deus, você tem que ser contra o pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. Então, o que está escrito aqui? E o autor de Hebreus vai ser bem rigoroso, vai dizer, profanação da lei de Moisés. Antigamente, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Em contrapartida, ele pergunta, de quanto mais severo castigo julgai vós? Está pensando? Está mandando a gente pensar. Reflita. De quanto mais severo castigo julgai vós? Será considerado aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Permita-me o termo, cuspiu na Trindade, né? Pisou em Jesus, ultrajou a graça de Deus e o Espírito Santo. O que resta para esse tipo de pessoa? Viver longe de Deus. Viver longe de Deus. Uma vez eu já contei isso aqui, vou repetir rapidamente, né? Uma ilustração. Uma vez me perguntaram se a Bíblia falava de inferno. Eu falei assim, olha, a Bíblia fala da casa do Pai. Jesus fala assim, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar um lugar. Agora, como é que é a casa do Pai? Aí eu falei assim, você tem uma casa, eu tenho uma casa. Você me recebe na sua casa e diz assim, Sidmal sou eu, fique à vontade aqui em casa. Se eu ficar na sua casa à vontade, como eu fico aqui na minha casa, você nunca mais vai me chamar para ir na sua casa. Porque quando você diz fique à vontade, sinta-se em casa, você está franqueando a sua casa para mim, mas prevalece a lei da sua casa. Então, quando Jesus fala, na casa de meu Pai há muitas moradas, quem vai entrar na casa do Pai? Todo mundo! Isso que acontece no mundo hoje vai acontecer na casa do Pai. A casa do Pai vai ser uma... Ajuda-me aí na pronúncia, pessoal. É rave, né? A casa do Pai vai ser um vale tudo. É isso? É assim que você pensa? Que a casa do Pai é a lei que prevalece na casa do Pai. Então, o que Jesus disse? Jesus falou, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem vai entrar na casa do Pai? Vai entrar na casa do Pai quem permitiu que Deus faça um saneamento na sua mente, no seu coração. Essa pessoa que permitiu que Deus entre na sua vida é que vai entrar na casa do Pai. Porque a casa do Pai é a casa do Pai. Eu não posso fazer lá o que eu faço na minha casa.
Então, quem é que vai entrar na casa do Pai? Quem deixou Deus entrar na sua vida. Deus não entra na vida de ninguém forçando a barra. A gente não gosta né? A gente quer, não, eu não quero forçação de barra. Eu não gosto de crente, que crente vem e fica, e insiste, e fala isso mesmo. A gente é enjoado. Mas Deus não é não. Deus só entra na tua vida se você deixar. Agora, se você não deixar Deus entrar na tua vida, não tem como você entrar na casa do Pai. Por quê? Porque nós somos pecadores. A casa do Pai não pode ser um vale-tudo. É a casa do Pai. Então, há pessoas que vão entrar na casa do Pai e há pessoas que vão ficar fora da casa do Pai. Fora da casa do Pai é o inferno. Fora da casa do Pai é o lugar onde Deus não está, porque Deus está na casa dele. Então, agora, o inferno é uma opção da pessoa. Não é que a pessoa foi jogada lá por Deus. Ele escolheu ficar fora da casa do Pai. É isso que esse texto está dizendo. Avalia. Ele diz assim, avalia. Se você não acredita nisso, supõe. Só supõe. Será que na casa de Deus a gente pode fazer o que a gente faz aqui fora? Que a gente ri, a gente blasfema, a gente ri, não, de pecado. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Né? Vamos fazer um pecado rasgado a todo vapor. Não é isso que diz a música? Então, pessoal, a gente leva isso na maciota. Tá, pode levar. Agora a pergunta que eu te faço, avalia. E se houver a casa do Pai, e na casa do Pai a gente não puder fazer o vale tudo que a gente faz aqui? É isso que o autor de Hebreus está discutindo com você. A advertência final no próximo slide. O slide final. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então ele manda considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. Então, o autor de Hebreus vai terminar com o versículo 31 dizendo, não é? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Com Deus não tem impunidade. Não é? Nós vivemos no país da impunidade. Não é? A gente sabe que as nossas leis são feitas por pessoas que já programam para elas mesmas a impunidade. Se lá na frente houver crimes, então o nosso país é um país em que a pessoa ela tem graus de, como é o nome, advogado? Imunidade, né? O camarada que ele não é julgado na prerrogativas, né? Ele não é julgado na primeira instância, né? Eu estava vendo um vídeo sobre a Suíça. Os camaradas do Supremo na Suíça, eles têm uma sala de 5x4. Eles vão para o emprego deles no carro deles. E depois que eles deixam o Supremo, eles voltam para a profissão que eles tinham antes para ganhar a aposentadoria daquela profissão. E se eles são do Supremo Tribunal lá da Suíça, se houver uma coisa errada na conduta deles, o juiz de primeira instância julga. Porque eles são o quê? Cidadãos como quaisquer outros. Isso é andar de acordo com a lei. Então a gente está acostumado, nós estamos no país da impunidade. Então a gente quer um Deus que seja um Deus também acostumado a ser impune. Um Deus que nunca vai retribuir nada a ninguém. Não é isso que a Bíblia diz. Desculpe, mas não é isso que a Bíblia diz. Você pode até não concordar. Mas o que a Bíblia diz é, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, sem Cristo, sem o sangue de Cristo, sem o advogado que é Jesus. Aí eu coloquei nesse último slide, né, esses dois trechos da Bíblia. Pastor, a Bíblia não diz que Deus é amor? Diz essas duas coisas aí. Bondade de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Severidade de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se você negligenciar isso que a gente hoje falou, desde lá do início do livro de Hebreus, tão grande salvação, se você não tiver a sua fé confirmada, se você achar que tudo isso é uma coisa desprezível, então não resta outra alternativa. Não vai haver um outro Jesus, não vai haver um outro sacrifício, não vai haver uma outra oportunidade de salvação. Eu coloquei esse versículo de Romanos 11, 22, considerai,
palavra que o autor de Hebreus usou aqui, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecerdes. Doutra sorte também tu serás cortado. A gente sabe que nem o pai da gente, né, pode dizer sempre sim. Isso é da natureza. Né? O pai que criou o filho dizendo sempre sim, estragou o menino, estragou a menina. E lá na frente, mesmo aquele filho que não ouviu sempre o sim e ouviu o não, mas lá na frente, se ele escolher não ser conforme a instrução que ele recebeu em sua casa, a responsabilidade vai ser dele. Ele assumiu a sua responsabilidade. Então, cuidado com a ideia que você faz a respeito de Deus na sua mente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esses trechos que a gente leu no livro de Hebreus, que são, no meio da argumentação, textos que confirmam a nossa fé, confirmam a nossa confissão, garantem, Senhor, nos dão a certeza daquilo que Cristo garante para nós, daquilo que Cristo representa para nós. Nós agradecemos por essa tão grande salvação e encontramos a Tua graça, podemos nos aproximar de Ti pelo sangue de Cristo, podemos entrar no Santo dos Santos, não o Santo dos Santos de um edifício humano, que, como o Templo de Jerusalém, que já foi destruído 2, 3 vezes, mas no Santo dos Santos, que é o lugar onde Tu habitas, onde Cristo está, aonde Ele nos conduz. Ele é nosso precursor nesse lugar. Que essa convicção, essa certeza possa ser de todos os que nos ouvem. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o último hino? Convidamos você a cantar conosco. No final, vamos orar pela Yasmin, a filha da Ivana, que está um pouco gripadinha, e também pelo Protógenes, que fez aniversário essa semana, dia 30, né? Sexta-feira estivemos no Gujari, na casa dos nossos irmãos Dr. João, Luzinete e Protógenes. Eles estão de viagem marcada, vão se mudar, e nós comemoramos o aniversário. Alô, Protógenes, Deus te abençoe. 12 anos, né? Como as pessoas dizem, a idade de Jesus, né? Jesus também um dia teve 12 anos. Que Deus te abençoe e você possa crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus. Vamos continuar orando pelo seu Abraim. Falamos na Yasmin, eu lembrei do bisavô da Yasmin, que é o seu Abraim, que está hospitalizado, é o avô do pai dela, Mustafa. Ivana, tudo bem? Vamos orar pela neném Yasmin. Deus abençoe a vida dela, não é? Mais algum motivo de oração? Então vamos cantar o nosso hino final, essa oração final. Eu vou pedir ao Isaac que faça, não é? E aí, para ter uma voz diferente, né? E vamos cantar. Qual é o hino? 273. 273 é o hino que nós vamos cantar. Você ouviu aqui o que esse hino vai destacar na sua poesia, né? Salmos e Hinos 273. O grito, né? Nós estamos estudando Provérbios e no início a gente começou dizendo, né? Grita a sabedoria. O Evangelho é um grito permanente. A gente quer que você ouça, você atenda a ele. 273, as novas do Evangelho. As novas do Evangelho ressoando estão aqui, publicando em som alegre quanto Deus já fez por ti, mostrando ao mundo amor e ao bendito pecador que nos céus nos deu seu Filho, a Jesus o Salvador. Santa paz e perdão são as normas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. As novas do Evangelho, dando bem a vida em paz, anunciam Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz.
perdão. Bendito nosso Deus, as novas do Evangelho, damos hoje a conhecer, que perdão há para todos, para quem a Cristo crê. Salvai-nos em Jesus, vinde agora sem tardar, há perigo grande e grave, para quem se descuidar. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém. É o grito do Evangelho, não é? Vamos orar. Irmão Isaac, a gente se despede muito. Senhor Deus Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um domingo abençoado na Tua presença, Senhor. Te agradecemos porque, apesar de estarmos separados, sem poder comungar, Senhor, diante de Ti, nós podemos em espírito, Senhor, no mesmo momento, louvar ao Teu nome, Senhor, entoar cânticos, a Tua santidade, a Tua glória, e ler, Senhor, a Tua palavra para sermos edificados por ela, Senhor, do qual tanto necessitamos, ó Deus. Agradecemos pela reunião de hoje. Pedimos que receba no Teu trono de graça, Senhor, os cânticos que foram entoados, Senhor, a adoração que nós oferecemos. E queremos pedir agora em especial a Deus pela vida do Protógenes, ó Pai. Amém. Agradecer pelo aniversário dele, Senhor, por mais um ano de vida que ele completou, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando os seus pais, para que ele cresça, Senhor, nos Teus caminhos, ó Deus, e deles nunca venha se desviar. Pedimos também, Senhor, por aquela família, Senhor, que está se mudando, Senhor, passando por um grande momento de mudança na sua vida, para ir para outro endereço, que as saudades que eles deixam aqui, Senhor, sejam transformadas em força, Senhor, da Tua parte, para que eles possam começar esse novo ciclo, enfrentar os desafios que vierem, sempre pautados, Senhor, na Tua sabedoria, Senhor, e na força, Senhor, do Teu poder. Pedimos a Deus também que abençoe o Senhor Abraim, que está se recuperando, que o Senhor possa estar protegendo, Senhor, enchendo o seu coração de paz e também estando ali com os familiares, Senhor. E também a neném Yasmin, ó Deus, que o Senhor possa estar com a família dela, esteja protegendo de todo o mal, Senhor, cuidando da sua saúde. Amém. E, Senhor, todos aqueles que estão necessitados, Senhor, nos hospitais que nós temos orado, Senhor, diariamente por eles, pedimos mais uma vez que a Tua santa proteção esteja presente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Terça-feira, não esqueça, 19 horas, hora do Acre, 21 horas, hora de Brasília, continuação do estudo de Provérbios. Muito obrigado. Uma boa semana para você.